Olá, pessoal! Mais um programa inédito no Flávio Prado Entre Amigos. Obrigado pela repercussão, por tudo aquilo que vocês têm feito com a gente. Já estamos a caminho dos 200 mil seguidores e eu quero saudar um novo parceiro que está conosco, uma grande empresa, a Ampla Operadora de Saúde. Transformar sua saúde, isso é Ampla. Você vai ouvir falar muito dessa empresa, você verá grandes informações aqui nas nossas redes sociais e eu recomendo a você que desde agora comece a se informar sobre a Ampla. Transformar sua saúde, isso é Ampla. Saudação a todos os amigos, ao Sidney Dutra Júnior, todo o pessoal da Ampla que está conosco a partir de agora. Então, vamos ouvir o Paulo Turra. O Paulo Turra tem uma história muito bonita no futebol, como treinador, como jogador, como auxiliar técnico do Filipão, muitos títulos e muitas histórias bacanas. E a gente vai saudar também os nossos tradicionais parceiros que continuam conosco, além da Ampla, que recebe essa nossa saudação especial de boas-vindas. Valeu! Pessoal, vamos para mais um Flávio Prado Entre Amigos. E hoje eu vou receber um amigo mesmo, aqueles que a gente fala pelo menos uma vez por semana. E ele foi um grande jogador de futebol, um grande treinador, tem ideias novas sobre futebol, ganhou vários títulos jogando futebol também como técnico e vai estar conosco contando histórias inéditas. Estou falando do Paulo Turra, campeoníssimo Paulo Turra, como jogador, como treinador, como auxiliar técnico. Conviveu muito com o nosso querido Luiz Felipe Scolari. O Paulo Turra tem muitas histórias para contar. Quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores, Prêmio Auto Shopping, onde você chega e compra o seu carro. Chegou lá, você vai trocar de carro, você vai sair com um carro novo, você vai deixar o seu carro, ao lado você vende, você compra, você faz seguro, você faz financiamento e é um local maravilhoso. Aliás, dois, né? Prêmio Auto Shopping tem em São Bernardo do Campo e também aqui no Ipiranga. Atlântica Máquinas. Você quer começar um novo negócio? Procure o pessoal, tá aqui o QR Code, procure o pessoal da Atlântica Máquinas. Eles vendem máquinas para fazer blocos e pavimentos e você vai começar um negócio gastando pouco, um novo negócio na sua vida, vai mudar a sua vida. Procure o pessoal lá, você vai gostar bastante. CrossFox Elétrica, garantia nas instalações elétricas, segurança nas instalações elétricas, uma empresa moderna, preocupada com o SG e que faz com que você tenha absoluta tranquilidade nas suas instalações elétricas. LuxColor, a tinta da pintura inteligente, é a que eu uso e a que eu recomendo. Nosso querido grupo Hall Center, há 19 anos, o principal apoio da sua empresa. É muito legal o grupo Hall Center. Baltec. Baltec é a empresa que mais lança produtos. Tem sempre uma novidade na Baltec. Entra aqui no QR Code, você vai ter contato com o Gabigol na obra. Você vai ver cada novidade bacana para impermeabilizar. Para todos os problemas que você tem na sua obra, vá de Baltec. Alibec Alimentos, que é fantástico. É aquele, sabe, aquele salgadinho que você não tem vontade de parar de comer. É muito bom. Coloca aí um pacotinho castanha de caju, é brincadeira, né? Ou então mix. Bom, tem um monte de coisa legal, tomate pelado, que eu sou apaixonado. Então, o Baltec, o Alibec é um companheiro para você assistir o nosso programa. Baltec também. E Debretia, que é a churrascaria de maior qualidade em São Paulo. São 4 locais para você fazer a sua confraternização, seu almoço, seu jantar. A Pedro Ivo, onde a gente está gravando o nosso programa hoje. Faria Lima, que é um show, é maravilhosa, local maravilhoso, suntuoso, também em Santo André e também em Guarulhos. Falamos demais, mas esquecemos de agradecer aos nossos apoiadores. A gente está usando uma camiseta na entrevista. Se você quiser uma dessas camisetas, mantenha contato com a gente. É da Deca Esporte, que é um local onde você compra uniformes com uma qualidade extraordinária e com rapidez. E também a Fácil Comunicação, que garante esse material para a gente aqui, que é de grande utilidade, compõe o nosso cenário. Chega, falamos demais. Vamos ouvir agora Paulo Turra com grandes histórias, com muita coisa legal para você. Vamos lá. E vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos. Hoje é um amigão, hein? Querido mesmo, aqui do coração, uma pessoa que a gente fala muito, gosta muito,
torce muito, desde que ele jogava futebol, aí virou um técnico muito respeitável. E está aqui com a gente nosso querido Paulo Turra. Paulo, é uma alegria muito grande te receber aqui, tudo bem? Tudo bem, Flávio? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar ao teu lado, conversar como amigo e agora sendo entrevistado por ti, para mim também é uma grande honra. Obrigado pelo convite. Obrigado. Paulo, aqui a gente costuma falar da vida da pessoa. Como é que começou? Como é que era o Paulo Turra pequenininho, criança, lá no interior do Rio Grande do Sul? Conta um pouquinho da tua infância. Eu sou filho de agricultor. Eu nasci na comunidade do Lajeado Barracão, interior do município de Tuparandi. Tuparandi tem 9.000 habitantes, o município todo. Hoje? Hoje. Quando você nasceu, então? Foi em 73, eu acho que não tinha isso. E aí eu nasci, trabalhei na roça até os 15 anos. A partir dos 15 anos eu iniciei minha vida no futebol. Mas para eu iniciar essa vida no futebol, quando meu pai era muito doente pro futebol, pelo Internacional de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. E então eu juntamente com meus irmãos, mas especificamente eu peguei esse gosto pelo futebol. O meu prazer era na hora dos recreios, naquela época, no colégio lá, Escola Estadual Princesa Isabel, do Lajeado Barracão, era na hora do recreio, que era 30 minutos, que nós fazíamos umas peladinhas lá no campo que tinha em anexo da escola lá. E aí tinha o time da comunidade, o Esporte Clube Nacional de Barracão, que existe até hoje, onde que nos finais de semana, eu, juntamente com meus irmãos e com todas as crianças, os jovens da comunidade, que naquela época eram muitos, né? Eram muitos, nós íamos jogar. Ou jogávamos no nosso campo, ou jogávamos em campos vizinhos. E essa viagem que nós fazíamos era de caminhão, naquela época. Caminhão aberto, todo mundo subia no caminhão, vamos lá jogar. E aí eu fui pegando o gosto do futebol, chegava num ponto assim, falava que por exemplo, nos finais de semana, quando tinha jogo, e no meio de semana, no outro dia eu ia no colégio a pé, eram 2 quilômetros da minha casa, eu ia fazendo de repórter e jogador, e eu ia me entrevistando e falando sobre o jogo. Eu gostava muito. Aí, a partir da 5ª série, eu fui estudar na cidade de Tuparandi. Aí eu conheci o professor Lili Barcelos, que ele era professor de educação física, e o colégio, a Escola Estadual IETE de Tuparandi, nos sábados pela manhã, disputava jogos contra outros colégios na região. E aí pronto. E aí nós treinávamos 2 ou 3 vezes por semana no estádio municipal de Tuparandi, e aí eu fui pegando gosto. Fui jogando, nesses sábados aí jogando no final de semana, e o professor Lili conhecia o preparador físico do Sub-20 do Caxias, naquela época era juniores, né? O pessoal chamava juniores, e em conversa com ele, esse preparador físico pediu para o professor Lili: tu não tem um zagueiro destro aí na tua escolinha aí? Porque o nosso juvenil aqui do Caxias precisa de um zagueiro. Ele falou assim: tenho ele. Que era eu. E aí pronto. Aí o professor me enviou para lá. Eu fui com meu irmão naquela época, fiz o teste no Caxias, passei, e a partir daí eu iniciei minha carreira de jogador de futebol de 90 até hoje. Estou no futebol. Ô Paulo, voltando um pouquinho lá para a roça, como é que era a tua vida, o seu dia a dia, você 10, 12, 13 anos, o que você fazia exatamente? 10, 12, 13 anos eu já estava numa idade avançada de colono. Mas eu me lembro, assim, da minha vida, assim, eu me lembro a partir dos 7, 8 anos, um pouco do meu início na escola lá, e depois, a partir dos 8, 9 anos, eu me lembro bastante, assim. O meu pai, nós tínhamos terra, e essa terra eu tenho até hoje, porque quando meu pai resolveu se aposentar, literalmente, eu comprei a terra dele, ele me fez um desconto de 20 mil reais, e aí eu fiquei com essa terra do pai. Hoje nós temos a minha família, o meu irmão cuida lá, nós temos a terra como estava, a casa, tudo certinho. Mas nessa época, Flávio, nós acordávamos, eu ia no colégio pela manhã, na escola pela manhã, eu acordava às 6 horas da manhã, e às 7 horas eu saía de casa a pé. No turno da tarde, eu trabalhava na roça com meu pai. Eu chegava em casa meio-dia e meio, almoçava, aí
dava aquela cesta lá, porque no interior tem ainda de dar uma dormidinha de tarde, né? Após o almoço. Meu pai também sempre dormiu após o almoço. E aí a gente ia trabalhar na roça. O meu pai nunca teve maquinário, sempre foi braçal. Então, assim, nós tínhamos a nossa casa, nós tínhamos o galpão, nós tínhamos o chiqueiro onde ficavam os porcos, nós tínhamos a estrevaria onde ficavam as vacas, e nós tínhamos a roça. E era todo trabalho braçal. Então, nós íamos... o pai só pagava, alugava e pagava para uma pessoa vir plantar a soja, né? Plantar a soja com o trator e a semeadeira. O restante nós tudo fazia com trabalho braçal. Nós tínhamos junta de boi, que nós tínhamos que juntar o boi, colocar canga. Quem é do interior sabe o que eu estou falando. Colocar a canga, colocar o arado ou a carroça, porque a carroça daí para carregar milho, carregar cargas, e o arado era para lavrar mesmo a terra, arar a terra, assim. Então a minha vida foi isso aí. O meu pai, os meus irmãos, eu e minha mãe sempre trabalhamos na roça. E eu ia para esse trabalho mesmo. Eu lavrava, eu arava, no caso, né? Mais português mais correto, eu arava com os bois ali na frente, eu no arado, eu carpia. Eu não tirava leite das vacas, mas eu é que abria a porteira do potreiro para as vacas irem até o estábulo lá da estrevaria, onde que elas tinham os seus coxos, né? Tinham os seus locais, e aí meu pai e minha mãe tiravam leite manual também dessas vacas. E era o nosso sustento. Eu me lembro muito, assim, que toda manhã o meu pai, quando nós acordávamos, o meu pai e minha mãe, eles tiravam o leite das vacas, junto com o leite que haviam tirado na noite anterior, porque tirava leite de manhã e de noite, né, de tardezinha. Junto com esse leite, uma medida, era um balde alto assim, desse diâmetro, nós íamos de casa até a estrada onde que lá passava o leiteiro. Era o caminhão de leite que fazia essa recolha. Então ele não vinha até a casa nossa. Nós tínhamos que ir até a estrada, que naquela época já era asfaltada, e nós deixávamos lá. Tinha uma casinha, nós deixávamos lá, o leiteiro passava, recolhia, tem 10 litros, tem 15 litros, tem 20 litros. Aí nós tínhamos o bloco, ele anotava e deixava ali. Aí após isso, logo após, ou ao meio-dia, ou à tardinha, alguém da nossa família ia lá pegar a leiteira, que eles falavam que estava vazia, porque o leite já tinha sido recolhido. Então, assim, era essa a minha vida, de colono, literalmente. Eu me lembro, assim, ó, que na época da safra, que nós tínhamos, plantávamos milho, a manual também, braçal, com a máquina de plantar milho, e o milho crescia e também plantávamos soja no meio desse milho. Então, assim, colhíamos o milho manual, braçal, e após nós colhíamos o soja, que era tudo cortado à foicinha. E a gente fazia montes, e aí nós íamos recolher com a carroça, com os bois, e aí nós levávamos até no lado da roça, tinha a trilhadeira, que era o que trilhava o soja, entendeu? Saía o soja ali com bolsas de 60 quilos, aí nós colocávamos na carroça com os bois e levávamos até o galpão lá na minha casa, que ficava 800 metros, 1000 metros, da onde nós estávamos fazendo a colheita até o armazenar, que era o galpão que ficava próximo à minha casa. Então, literalmente, Flávio, da minha vida, dos 6, 7 anos, que eu me lembro, até os 15 anos, eu fui agricultor. E isso me honra muito, assim. Como todos naquela região lá. Eu fui um agricultor de braçal mesmo, juntamente com meu pai. O meu pai e minha mãe criaram 6 filhos, 7. Uma infelizmente faleceu. A minha irmã anterior a mim, ela faleceu, eu não cheguei a conhecer. Então, assim, o meu pai e minha mãe, com 16 hectares de terra naquela época, conseguiram criar e dar estudo para 6 filhos. Que legal. Naquela época, hoje a gente não consegue ver isso aí, né? Mas naquela época, e não fazem muito tempo. Seu pai era brasileiro? Ou ele... Sim, meu pai era brasileiro, descendente de italiano. Eu tenho passaporte italiano hoje. Os meus bisavós vieram da Itália,
eles vieram para a região de Guaporé, no Rio Grande do Sul, é a Serra Gaúcha, próxima a Caxias do Sul. Ali eles fixaram residência, aí eles tiveram os filhos deles, que eram os meus nonos, né? Avós, como fala, mas no italiano nós falamos nono. Os meus nonos, meus avós, na fase de adolescência, eles rumaram a Tuparandi. Aquela época de carroça e boi, trilhando, né? E chegando num ponto assim, próximo a onde eles fixaram residência, lá em Tuparandi, no interior de Tuparandi, que eles tinham que, ao mesmo tempo de trilhando o caminho deles, eles tinham que ir abrindo a estrada, porque não tinha nem estrada para chegar. Por isso que eles iam lá, porque era um terreno mais barato, né? Ninguém queria aquele terreno. Na verdade, Flávio, não era barato. O governo dava para eles, porque era uma região muito distante da capital Porto Alegre naquela época. Foi nos anos de 1900. O meu avô foi para lá 1910, mais ou menos assim. O meu pai é de 36, foi mais ou menos isso aí. Então, assim, eles foram para lá porque o governo instigava eles, dava essas terras para eles produzirem, e automaticamente, né, colonizar aquela região lá, porque era uma região totalmente de matas, né? Então, eles foram para lá. E não só eles, foram um monte, né? Sim. A região de Tuparandi, onde eu nasci, e Santa Rosa, a região ali, dessa região noroeste do estado, tem muitos descendentes de italianos e principalmente de alemães. Muitos. Que todos os alemães vieram do centro do Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre, a região do Vale dos Sinos, ali. Os alemães da segunda leva foram para essa. E os italianos da Serra Gaúcha. Santa Rosa é a terra do Getúlio Vargas, né? Era por ali. Não, Getúlio Vargas é São Borja. São Borja, eu troquei. Que fica próximo, próximo. É próximo, sim, de São Borja. Santa Rosa é a Rosa. Santa Rosa é a terra da Xuxa. Da Xuxa? Da Xuxa, do Tafarel. O Tafarel nasceu lá. Então, é uma cidade muito, muito boa. A região hoje, com o crescimento do agro nos últimos anos, nos últimos 20 anos, o agro cresceu muito. Não só no Brasil, mas principalmente na nossa região lá. Então, assim, essas cidades da minha região, ali tem várias cidades como Tuparandi, com 7, 8 mil habitantes, várias pequenas cidades, onde que Santa Rosa é a cidade principal. Santa Rosa hoje tem 90 mil habitantes. Então, é o polo ali de Santa Rosa. Tudo que não tem nessas cidades pequenas tem em Santa Rosa. Então, assim, Santa Rosa diríamos assim, a capital dessa região, onde que todas essas cidades são enraizadas. Legal você contando, hoje tem o agro, né, que é uma maravilha, o Brasil deve muito ao agronegócio, e eu estava pensando nos primórdios do agro, né, parece que sempre foi toda essa industrialização e tal, e esses pioneiros aí, eles têm muita coisa legal. Muito. Mas aí vamos pro futebol, aí você foi pro Caxias, fez o teste e passou. Quem eram os treinadores, quem eram as pessoas que te deram essas primeiras oportunidades? Você falou do seu professor, do professor do Caxias, e como é que a coisa andou por lá? O professor Lili Barcelos, que foi quem me encaminhou através da escolinha que eu fazia lá em Tuparandi, me encaminhou para o professor Ivanor Reolon, que era o preparador físico. E aí, o meu teste que eu fiz no Caxias, imagina, eu nunca tinha saído mais distante, a mais de 80 quilômetros de Tuparandi. E eu fui a Caxias, que dava 500 quilômetros. Por isso que o meu irmão foi me levar, o Luiz Carlos, o Giotto, que eu chamo, por isso que ele foi me levar, porque eu não conhecia nada, tinha 15 anos, era de menor ainda, ele foi me levar. Então, assim, e eu fui colocado no meu primeiro teste, eu cheguei lá, o professor Galego, um senhor que já hoje não é vivo, ele tinha 70 anos, era treinador do Juvenil do Caxias. E me chamaram e ele falou assim, Paulo, nós temos uma situação, ou tu faz um teste amanhã, isso pela manhã, né, quando eu cheguei, ou tu faz um teste amanhã à tarde, já com o juvenil, ou se tu quiser, até para nós observarmos melhor, tu pode, hoje à tarde, os juniores do Caxias vão fazer um coletivo e tu pode participar desse coletivo. E eu falei assim, não tem problema, eu com 16 anos contra os juniores que eram 18, pô, imagina eu lá do interior. Não, eu vou sim, não tem problema, vou fazer. E foi isso que aconteceu. Nós fizemos o coletivo dos juniores, foi no campo municipal de Caxias do Sul, num estádio lá que fica próximo do estádio do Caxias.
e eu fiz 40 minutos de treino. Fui lá, coloquei contra esse jogador, inclusive o centroavante do Caxias era o Brandão. O Brandão depois seguiu carreira em Portugal, no Curitiba ele tem um nome muito forte, foi goleador. Nossa, que legal. Sabe? E ele era o centroavante dos juniores do Caxias. Você marcou o Brandão. Eu marquei o Brandão. Então, assim, e eu fiz esse 40 minutos de treino. E o professor Galego e o José Caetano Sete, que era o diretor do juvenil, e o Galego, que era o treinador, estavam lá observando. Acabou o primeiro tempo do coletivo, me chamaram. E eu fiquei na dúvida. Putz, será que... E agora? Me chamaram para quê? Eu esperando fazer mais um tempo, né? Acabar todo o tempo. Eles me chamaram, daí o professor Galego falou assim, gringo. Ele me chamou assim, gringo. Como é que tu se sentiu? Me senti bem, professor. Tá bem? Tá bem. Então ele falou assim, então a partir de hoje tu é jogador do Caxias. Nossa, em 45 minutos. 40 minutos de treino. Que legal. A partir de hoje tu é jogador do Caxias. Aí o Sete, que era o diretor, ele falou assim, tu vai comigo, tu e o teu irmão vão comigo, nós vamos assinar a ficha. Naquela época era de assinar ficha, porque daí tu assinava no clube, e aí depois, com o tempo, o clube levava até a federação, e lá tu era registrado definitivo, né? Naquela época, assim. E aí eu desci lá pro clube, assinei a ficha de jogador do clube e pronto. E fiquei até o ano de 2000 no Caxias, de 90 a 2000. De 90 no juvenil até 2000, quando nós fomos campeões gaúcho contra o Grêmio. Que era o Tite. Era o Tite o treinador e no Grêmio tinha só o Ronaldinho Gaúcho. Como é que foi esse seu contato com o Tite? Conta um pouquinho pra gente, que é um Tite começando carreira também, como você, né? O Tite, na verdade, Flávio, isso pouca gente sabe, o Tite estava recomeçando a carreira dele. Porque ele teve uma história como jogador, inclusive no Caxias, Portuguesa, Guarani de Campinas, uma série de clubes, e jogava muito, pelo que o pessoal falava. Sim, depois machucou o joelho, foi terrível. E aí ele iniciou a carreira dele como treinador lá nos clubes da região do Rio Grande do Sul, Veranópolis, outros clubes lá, Esportivo de Bento, acho, uma série de clubes lá. E ele chegou no Juventude. E aí, o Juventude acho que estava na Série B ou na Série C, não sei. Ele não teve êxito assim, pronto. Mas quando o Tite assumiu o Caxias em janeiro de 99, o Tite estava há 2 anos trabalhando como comentarista da Rádio Caxias. Olha só. 2 anos ele estava. Você praticamente parou de ser treinador. Ele tinha dado um tempo, pelo menos, na carreira de treinador. E a história do Tite como treinador é muito assim, bem engraçada, assim. Acabou 98, o Caxias lá estava na questão de disputava Gauchão, disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. E a Série C do Campeonato Brasileiro, naquela época, era jogos eliminatórios, né? Era jogo ida e volta, regionalizado e pronto, quem perdia estava fora. E nós, naquela época de 98, no final de 98, nós não classificamos na Série C, disputamos 2 ou 3 eliminatórias e fomos eliminados, e nós fomos campeões de da Copa do Interior do Rio Grande do Sul no segundo semestre. Pronto. Em 99, eu me lembro muito o senhor Enio Costa Milan, que também não está mais entre nós, mas era um cara que entendia muito de futebol, e eu era o capitão do time. No final de 98, ele me chamou para uma conversa. Ele falou assim, Turra, jeito dele, Turra, o que tu acha? Vou te dar uma opinião, vou pedir tua opinião. O Tite, como treinador, eu falei assim, o Tite é o comentarista? Sim. O que tu acha? Vocês, dentro das opções que vocês têm, né, seu Enio? Era um senhor já de idade, assim. Dentro das opções que vocês têm, é uma aposta. E pelo que a gente ouve ele comentando, é um cara que se expressa bem, tem boa fala, tem boa pronúncia. Eu acredito, já tem uma história no Caxias como jogador e pronto. E já tem uma história aqui nos clubes da Serra, aqui como treinador. Se for para fazer uma aposta, né, seu Enio? Eu acho que seria uma aposta boa. Pronto, né? Ok, obrigado. Eu fui para minhas férias e pronto. E aí eu fiquei sabendo pela imprensa que o Tite era o treinador do Caxias. E quando eu retornei, e eu capitão, tá, do time, e tem um fato muito marcante do meu retorno para Caxias do Sul, com o Tite já como treinador. Eu retornei e eu liguei para o Pé, Vanderlei Berzag, que era o supervisor, que eu falei assim, Pé, eu vou precisar me atrasar um dia na minha apresentação,
Porque eu tive uns problemas aqui em casa, né? Eu estava na roça lá, né? Eu não trabalhava mais, mas quando eu ia para minhas férias, eu ficava na casa do meu pai lá, na roça, lá no interior. Eu tive um problema aqui com meu pai e tem como eu me atrasar um dia? Não, não tem problema, não tem problema. Pronto. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei no Caxias um dia depois da reapresentação. Aí, quando eu me troquei, vem o auxiliar técnico do Tite falar comigo. Paulo, o Tite quer falar contigo. Ok. E eu pensando assim, pô, eu como capitão, ontem não vim não vim na apresentação, ele vai querer falar comigo? Não, nada. Ele falou assim, Paulo, tudo bem? Bem educado, jeito Tite, né? Jeito Tite de ser assim. Vou te falar pela primeira vez como capitão. Eu não gostaria de falar dessa maneira, mas eu me dou no direito. Tu, como capitão, tu deveria ter sido o primeiro a chegar na apresentação. Tu, como capitão, tu deveria ter dado exemplo. Aí eu fui justificar para ele, mas eu falei com o Vanderlei, ele me passou. Mas independente disso, com certeza não era problema de saúde, né? Eu disse, não era problema de saúde. Então, independente disso, tu teve 30 dias de férias e tu deveria como capitão. Espero que com essa nossa conversa, o ano nosso seja produtivo, seja bom e pronto, sabe? Foi uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? Nesse processo que ele teve para comigo. E eu, como capitão do clube, eu fui capitão do clube, Flávio, do Caxias, de 93, quando eu subi para o profissional, definitivamente, até 2000, quando eu saí para o Palmeiras. Então, eu sempre fui capitão todos esses anos, assim. E hoje, e não só hoje, naquela época, eu dei razão para ele, sabe? Eu dei razão. O problema que eu tive com meu pai não era grave, era apenas, né? Um problema de levar ele para um hospital um pouco mais distante de Tuparandi, mas nada de mais grave. E poderia simplesmente falar para o meu irmão essas coisas e fazer no meu lugar, né? Então foi esse a minha chegada como capitão, com o Tite como reiniciando a carreira dele como treinador. Foi uma boa lição, foi legal. Foi uma boa lição. Que eu levo isso para a vida, levei isso para a vida toda, sabe? Isso para a vida toda. E Palmeiras, aí você chega e muda o patamar, né? Aí chega no Palmeiras, como é que foi? Aí nós somos campeões gaúchos, né? O Tite ficou 2 anos, 99 e 2000. Aí em julho de 2000 eu fui para o Palmeiras. Também foi uma coisa muito rápida. Eu estava dentro do carro. O empresário que estava tocando o negócio me ligou. E aí, Paulo, tudo bem? O que tu acha do Palmeiras? Eu falei assim, Palmeiras? Falei, baita time. E tava o Filipão como treinador e o Murtosa, né? Como auxiliares. Não, pô, acho um grande... 2000. O Palmeiras tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Não. 99. 99. Mas 2000 ele tinha acabado de perder a Libertadores. Ah, já tinha jogado. Isso. Nós somos campeões na quarta-feira com o Grêmio em Porto Alegre empatando 0-0. Daí nós somos campeões gaúcho pelo Caxias. E o Palmeiras nessa mesma noite, havia sido perdido o título pro Boca Juniors nos pênaltis, no Morumbi. Perfeito. Entendeu? Acho que foram 15 dias depois. Eu fui para minha casa, teve carreata lá para mim, lá na minha cidade, tudo. E aí eu recebi a ligação do meu empresário. Não, porque o Palmeiras fez uma proposta para o Caxias, vai fazer uma proposta para o Caxias para adquirir teu passe. E naquela época tinha o passe ainda, né? Uhum. Não é como hoje. Hoje acaba o vínculo com o clube e tu é dono do teu passe. Naquela época não. Naquela época tu acabava o contrato, tu tinha vínculo com o clube, o vínculo continuava. Então tá. E foi isso que aconteceu. Aí, inclusive, o empresário perguntou, e o que tu acha do Tite? Eu falei, o Tite treinador também vai para lá? Ele falou, não, o Tite, o jogador, o teu colega, porque tinha o Tite, treinador, e o Tite, jogador, Tite com I no final, jogador, que era o segundo volante, muito bom por sinal, hoje ele é agente de futebol, é meu amigo, inclusive. O que tu acha dele? Eu falei assim, pro Palmeiras? Sim, pro Palmeiras. Não, acho um bom jogador, pô. Tu viu aqui, o cara era de Caxias, o agente, né, o empresário, tu viu ele jogando com nós, o cara é muito bom, tanto para defender como para atacar, é um jogador muito bom. E foi isso, fomos nós dois pro Palmeiras. E aí você ficou quanto tempo no Palmeiras? Eu fiquei 1 ano. Chegamos, aí eu cheguei num dia, no outro o Felipão foi pro Cruzeiro.
recebeu uma proposta do Cruzeiro, foi pro Cruzeiro. E aí ficou para fazer a Copa dos Campeões o Murtosa, como auxiliar. Ele ficou como técnico interino porque o presidente do Palmeiras naquela época, o senhor Mustafa, pediu pro Felipão, deixa o Murtosa aqui, porque nós não temos treinador. E a Copa dos Campeões já iniciava uma semana depois. E o Murtosa ficou, nós somos campeões da Copa dos Campeões, garantimos o Palmeiras no ano de 2001 para disputar a Libertadores, já porque isso dava direito. E nós disputamos essa Copa dos Campeões, a Copa Mercosul, onde nós fomos eliminados... Não, a Copa Mercosul, onde nós chegamos na final contra, que é a Sul-Americana hoje, chegamos na final contra o Vasco, perdemos o título em casa. Foi aquele 4-3. 4-3, né? Estávamos ganhando de 3-0 e o Vasco fez 4 no segundo tempo. E no Campeonato Brasileiro ficamos entre os 8. Quem era o teu treinador nesse momento? O Marco Aurélio. Legal. Quer dizer, até então você não teve nenhum contato com o Felipão. Não. Nós só, sim, tivemos. Nós só eliminamos o Cruzeiro nessa Copa Mercosul. Nas quartas de finais ou oitavas de finais. Que o Cruzeiro disputava com a gente. Inclusive jogamos o jogo de ida, jogamos lá no Ipatingão. Contra o Cruzeiro. E jogamos o jogo da volta depois. E eliminamos o Cruzeiro dessa Mercosul. E depois também eliminamos o Atlético Mineiro. E a final foi contra o Vasco. Aí perdemos pro Vasco. Mas eliminamos os 2 mineiros nessa Copa Mercosul aí. E aí? O que aconteceu na sequência? Isso, daí depois nós ficamos entre os 8 do Campeonato Brasileiro. Ficamos vice-campeões da Copa. E Flávio, para tu ter uma ideia... Aquela época, um detalhe assim, o meu salário no Palmeiras eram 10 mil reais. 2 mil no Palmeiras. Era pouco, mas eu estava no Caxias, vou pro Palmeiras, eu vou lá e depois eu me viro, né? E foi isso que aconteceu. O prêmio nosso para nós sermos campeões da Copa Mercosul era 47 mil reais. Quase 5 vezes o teu salário. Quase 5 vezes o meu salário. E nós perdemos um jogo ganho, cara. E eu passei as minhas férias mais tristes da minha vida. Pô, e era um dinheirão. Se tu vai transformar 47 mil em 2 mil para hoje, 2024, era muito dinheiro. Era um imóvel, cara. E nós perdemos esse jogo. Por que vocês perderam esse jogo? Cara, sinceramente, é assim, Flávio. Primeiro tempo, 3-0 para nós. No intervalo... Pô, o nosso vestiário tava tranquilo, sempre 3-0, né, meu? Tá ganho, né? Aí tinha Galhardo, e, pô, era um time experiente, Galhardo, Arce, Sérgio, pô, todos os caras, Tuta, pô, Tadei, Fernando, um time muito bom, assim, cara, Juninho, Lopes, um time muito bom, assim. Aí nós, fizemos 3-0 natural. E no intervalo, aí o Marco Aurélio, gente, vamos lá, aquelas coisas de treinador, assim, sabe? Pô, entramos no segundo tempo e fomos, os caras fizeram 1. Mas olha quem que tinha o Vasco. O Vasco tinha Romário, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Mauro Galvão. Era um timaço. Mas mesmo assim, né? 3-0. Aí tinha no banco, tinha Euler. No banco tinha aquele que foi o centroavante do Corinthians um monte de tempo também. Agora me esqueci. Muito famoso, agora me esqueci. Mas eles tinham um timaço. O Luizão? Não era o Luizão. Tinha Júnior Baiano como zagueiro também. Olha o show. E 3-2, Júnior Baiano do Vasco expulso. 3-2 para nós e nós com um homem a menos. Em casa? Em casa com o Parque Antártica, acho que tinha 35 mil, lotado. Pronto, vamos lá. 3-2, 3-3. E eu tava no banco. Nesse jogo. Sentado, o Marco Aurélio me chamou. Turra, vai aquecer. Eu falei, será que eu vou entrar agora? Eu fui, e ele me chamou quando eu tô do lado dele para entrar, 4-3 pro Vasco. Aí ele olhou para mim, volta. Aí eu fui pro banco.
e o Vasco fez o 4-3. Uma coisa assim que não dá para entender, assim, sabe, Flávio? É uma coisa que... tu vai falar assim, o Vasco tinha um timaço. Pô, mas nós também tínhamos um time. Não era um timaço com todos os craques como o Vasco. Mas tava 3-0 jogando em casa com a torcida do Palmeiras do jeito que é, de apoiar, mas sabe? Não houve soberba. Não houve nada, não houve nada. Para nós que somos do futebol, que vivemos do futebol assim... Pô, se tu vai ver os gols que os caras fizeram, mas era muita individualidade, sabe? Romário, era muita qualidade junto, assim. Mas mesmo com toda a qualidade, né? 3-0, pronto, acabamos perdendo e infelizmente perdemos um título que era importantíssimo, né? E você perdeu um imóvel. E eu perdi um imóvel. Eu não, todos, né? Todos os atletas. E aí, Paulo, depois disso? Aí em 2000, eu fiquei até julho de 2001. Aí o Marco Aurélio iniciou o campeonato paulista, depois ele saiu, veio o Celso Roth, com quem eu tinha trabalhado no Caxias em 96, para treinar o Palmeiras, na Libertadores principalmente. Aí na Libertadores nós perdemos pro Boca, novamente no Parque Antártica, nos pênaltis, em casa. Mas o Boca tinha um timaço, né? Riquelme, aqueles... Os esquelotos, os irmãos esquelotos. Era duro, né? Era duro. Nós perdemos depois de empatarmos lá, na Bombonera, de estarmos ganhando 2 vezes, 1-0 e 2-1, e depois, o Boca empatou. E aí viemos para o Parque Antártica, e aí nós empatamos no tempo normal e perdemos nas penalidades, acho que foi. Acho que foi. Aí acabou meu contrato. E naquela época, era a lei do passe ainda. Ainda tinha o passe. E aí o Palmeiras me fez uma proposta de renovação, eu não aceitei, e aí eu fui colocado treinar em separado, pelo Mustafa Contursi, que era o presidente. E você ganhava pouco, né? E eu ganhava pouco. E aí ele fez a proposta, eu não aceitei, não tinha nem mais agente ali, né? Era direto comigo mesmo. Era o seu Durval, finado senhor Durval, que era o financeiro do Palmeiras, que ficava lá no Parque Antártica, na sede do staff, do financeiro, era lá no Palestra, não era no CT. E aí eu não aceitei, eu fui colocado a treinar em separado. Estava treinando uma semana separado, o seu Durval me chamou. Chega aqui na sede que eu quero falar contigo. Ele falou assim, opa, vão aumentar minha proposta. Aí eu cheguei lá e ele falou assim, tem um olheiro do Boa Vista de Portugal que está aqui e venho te ver, treinar. Ele já tem todas as tuas informações, agora ele quer te ver treinar. Nós vamos fazer um coletivo hoje à tarde, tu quer treinar? E eu falei assim, seu Durval, eu estou treinando separado. Não, mas tu quer treinar? Ele só quer te ver. Só quer te ver. Ele confirmando as informações que ele tem através dos jogos que eles viram, o negócio pode acontecer. Mas na hora. E eu fazia uma semana que eu estava treinando separado, só físico. E foi. Aí eu fui treinar no campo, acho que é o campo 3. Hoje acho que até é sintético lá do CT do Palmeiras, acho. Treinei lá, 30 minutinhos, me falaram, tá bom, deu para ti. Já cheguei, já me encaminharam na sede do Palmeiras, no Parque Antártica, estava o seu Durval, o olheiro do Boa Vista e mais o agente, o empresário, que era brasileiro, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dele, que era brasileiro, que tinha feito a indicação para o Boa Vista, que é o seu Anselmo, Adelson Duarte, mineiro, que inclusive até hoje ele faz negócio com o mercado português lá. E a partir dali, eu fui comprado pelo Caxias. Há um ano anterior, o Palmeiras comprou eu e o Tite por R$800 mil em 2000. E nesse ano de 2001, eu fui vendido pro Boa Vista por $800 mil. Que maravilha, hein? Entendeu? Pro Palmeiras, né? Pro Palmeiras. Você. O seu Mustafa, que era mão de vaca, né? Você tá aí, seu Mustafa. Entendeu? E aí eu fui para Portugal. Muito feliz. Já no primeiro ano, eu disputei uma Champions League.
No meu segundo ano, eu disputei uma Champions League, a pré-eliminatória, não classificamos. Aí disputamos a Taça UEFA, que é a Europa League. Aí no terceiro ano, eu fiquei mais 2 anos no Boa Vista. Aí nós não disputamos competições europeias, mas ficamos sempre no meio da tabela, entre os primeiros, assim. E o meu último ano em Portugal foi no Vitória de Guimarães. Eu fui jogar lá, saí do Boa Vista, era a maior rivalidade do interior de Portugal, Boa Vista e Vitória de Guimarães. Eu fui para o Vitória de Guimarães e colocamos o Vitória de Guimarães, após 12 anos, de volta às competições europeias. Você se adaptou muito facilmente a Portugal. Muito, muito facilmente. Portugal é um país muito, muito bom de se adaptar, de viver, de viver. Você era solteiro ainda nessa época? No início, sim. Depois eu fui casado. Aí eu casei. Em 2003 que eu casei. 2001, 2002 eu estava solteiro. Eu estava namorando, mas estava solteiro. E é mais difícil a adaptação sozinho, né? Não, é tranquilo. Porque, por exemplo, no Boa Vista tinha muito brasileiro. Tinha 8 ou 9 brasileiros. E todos já bem adaptados lá, sabe? Já vivendo há mais tempo lá. Então, assim, eu vivia próximo do CT, que era em anexo do estádio. Então, era bem tranquilo, assim. E eu tive, assim, ó, Flávio, uma adaptação ao futebol português muito rápido, muito rápido. Eu me lembro, assim, Flávio, quando eu cheguei no vestiário, o capitão do Boa Vista, Pedro Emanuel, que hoje é treinador, está lá na Arábia Saudita. Ele me recebeu, senhor Paulo, bem assim, senhor Paulo, seja bem-vindo, eu sou o Pedro Emanuel, sou o capitão do Boa Vista. Todos os jogadores estavam no vestiário me esperando. Ele me apresentou um por um. Eu tinha vindo do Palmeiras, aquela coisa assim, sabe? Tava com moral, tinha ido para substituir o então capitão, o Litos, também zagueiro que já havia sido vendido para o Málaga da Espanha. Então, eu cheguei também com a moral, assim. E aí eu fui apresentado. Quando eu subi as escadas do vestiário e vi o gramado, não acreditei. A grama era assim, ó. Nós aqui, ainda naquela época, nós tínhamos as gramas altas aqui. Sabe? Por exemplo, o Parque Antártica era aquela grama de jardim. Né? E aí eu chego lá no Boa Vista, aquela grama baixinha, parecia um tapete, assim, sabe? E eu disse, caraca, velho. Aí eu olhei o estádio do Boa Vista também é um estádio para 30 mil pessoas, que depois foi sede do Euro 2004 também, foi uma das sedes, sabe? Então, assim, puta, eu tô aqui em Portugal, tô aqui na Europa. E eu havia até em conversas que eu nos jogos em 2000, no Campeonato Brasileiro, que eu ficava com arte, ficava galhando no mesmo quarto lá, ficava brincando, aquelas coisas assim. Eu falava assim, eu vou disputar essa competição aí. Eles falavam assim, que nada, tu nem titular do Palmeiras, tu vai disputar uma competição. Tu vê como é que é o poder da mente? É verdade. Nós assistimos a Champions League naquela época que passava pelo ESPN. E eu brincava lá, um dia eu vou disputar essa competição aí também. E era verdade, é verdade. E cara, e no outro ano, um ano depois, eu tô lá disputando a Champions League. Como é que foi a volta ao Brasil? A volta ao Brasil, daí nesse tempo aí do Vitória Guimarães, é aquela coisa assim, que é uma situação, Flávio, que hoje eu levo muito para minha carreira de treinador, gestão. A minha gestão como jogador e agora como treinador, mas eu aprendi muito nisso aí. Eu saí do Vitória de Guimarães, eu recebi propostas de um time do Catar, mas essa proposta do time do Catar era uma proposta superficial, assim, sabe? Só que era mais. E eu recebi uma proposta de um time do Dubai, física. Eu falei com os caras, eu falei com um agente, era um agente português, ele me mandou o pré-contrato, mas por causa aqui do Catar, eu ia receber quase o dobro, eu fiquei esperando. Estou esperando até hoje. Que coisa. Estou esperando até hoje. Não deu certo, porque lá tinha que passar por um comitê, inclusive até hoje, esse comitê, que eles falam comitê olímpico lá, que o teu nome, um estrangeiro, tem que ser aprovado por esse comitê, que é uma série de pessoas, que hoje, inclusive, é um português, que é o número 1 lá, e aí pronto, aí tu é aprovado, aí teu nome, e não foi aprovado, não sei por quê, porque eu tinha uma boa experiência no futebol europeu, disputando a Champions League. Eu acho que houve tretas aí de agentes, acabei ficando sem as duas propostas. Aí eu recebi uma proposta para ir
treinar, jogar no Hibernias da Escócia. E eu aceitei. Eu fui lá, mas não me adaptei. Eu fui lá, era um inverno terrível. Era um inverno terrível, terrível, terrível. Fui em novembro, fiquei 3 meses. E aí eu retornei para Portugal e, consequentemente, retornei para o Brasil. Retornei para o Brasil, disputei o Campeonato Paulista pelo Sertãozinho de São Paulo. Aí, no meio do Campeonato Paulista, eu recebi uma proposta do Avaí, em 2007 já. Recebi uma proposta do Avaí, de Florianópolis, para disputar a Série B, as finais do Campeonato Catarinense e a Série B do Campeonato Brasileiro. Aceitei. E, Flávio, eu aceitei por quê? Era perto do Rio Grande do Sul e também porque quando eu estava no Vitória de Guimarães, eu estava com 30 anos, eu falei para um amigo meu lá, se eu tivesse com 33 anos, hoje eu encerraria a minha carreira de jogador, porque eu quero ser treinador. Eu já estou vendo muito o jogo como treinador, eu sou zagueiro, assim, né? E me instiga essa questão de ser treinador, sabe? E ele falou assim, tu tem tempo ainda. E foi, o tempo que eu tive foram 3 anos. Aí eu vim para o Avaí, encerramos... Você não teve tempo de fazer curso, nada lá? Nada. Se eu quisesse, eu poderia ter feito. Se fosse hoje, eu teria feito. Porque eu sabia que colegas meus do Boa Vista e do Vitória Guimarães estavam fazendo curso de treinadores. Mas eu, dentro das opções que eu tinha no momento, eu não achei viável, assim, nem me interessei também. E pronto. Aí eu retornei para o Brasil, iniciei minha carreira no Avaí de Florianópolis como jogador. E aí, a partir de 2008, eu fiquei 6 meses. Aí eu fiz curso de sindicato dos treinadores aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul. O meu primeiro estágio como treinador foi no Avaí, com o Silas. E o Avaí naquela época estava numa grande campanha no Campeonato Brasileiro. Disso. Sabe? Eu fiz com ele um estágio lá. Aí depois eu recebi uma proposta do Luizinho Valentim, que era vice-presidente do Novo Hamburgo, para ser treinador. Ele falou assim, Turra, eu sei que tu tá aí, tu quer ser treinador, já me falaram, e eu tomei a liberdade de te ligar. Eu conhecia ele assim da época do Novo Hamburgo, do Caxias, ele era um cara novo que entendia bastante futebol. Eu quero te dar 2 opções. Ou tu é treinador do Sub-20 do Novo Hamburgo, ou tu é auxiliar do Novo Hamburgo, que nós vamos disputar a Copa do Rio Grande do Sul aqui no 2º semestre. Eu falei assim, tá bom. Eu te respondo daqui uns dias. Aí eu respondi para ele que eu queria ser auxiliar. Aí eu iniciei minha carreira como treinador, sendo auxiliar do Novo Hamburgo, do Gilmar Iser, treinador. Aí até 2009, fevereiro de 2009, disputamos a Copinha, fomos vice-campeões. Em 2009, iniciamos o Gauchão. A primeira fase, nós fomos muito bem, classificamos para... Era a primeira fase, aí tinha 2 semifinal e final, sabe? Nós classificamos para final dessa primeira fase. Aí o Gilmar Iser recebeu um convite do Juventude para treinar. O Juventude não aceitou meu nome para ir com ele como auxiliar, mas eu também não iria, né, para o Juventude nesse aspecto, porque o Luizinho já tinha me falado nessa negociação, se o Gilmar Iser acertar mesmo com o Juventude, tu vai ser o treinador principal do Novo Hamburgo. E foi isso que aconteceu. Então, a partir de fevereiro de 2009, eu iniciei minha carreira efetivamente como treinador. E como é que o Filipão aparece na tua vida? O Filipão aparece na minha vida em 1996. O professor Ademir dos Reis, que foi meu treinador no Sub-20 do Caxias, onde nós somos campeões gaúcho, o único, o inédito com o Caxias, juniores, em 93. Ele trabalhou com o professor Felipe na Arábia Saudita como auxiliar. E aí, são amigos, né? E em 96, o Juventude foi jogar com o Grêmio, foi jogar com o Juventude em Caxias. E no sábado à tarde, na véspera do jogo, o jogo era no domingo, o professor Ademir me levou lá no hotel onde que o Grêmio estava hospedado, e aí que eu conheci o professor Felipe. Pronto. Eu conheci o professor Felipe, e aí conversamos ali, muito rapidamente, foi. Em 2000, a minha indicação para ir para o Palmeiras partiu do Murtosa, que era auxiliar do professor Felipe. Aí o professor Felipe deu ok, mas eu não conhecia o professor Felipe ali no campo, ali, né?
trabalhando com ele, mas eu trabalhei com o Murtosa, ponto. Aí eu fui para Portugal, em 2001. Em 2002, pós o título pentacampeonato mundial com o Brasil, o último título que o Brasil teve, o professor Felipe foi contratado pela seleção portuguesa de futebol. Perfeito. E eu me lembro até hoje que o Murtosa me ligou. Turra, como é que tá aí? Eu recebi uma ligação do nome brasileiro. Cara, o nome do Brasil é essa hora, de tarde, era o Murtosa. Turra, é o Murtosa, como é que tá? Ô, Murtosa, como é que tá? Pô, vocês estão vindo pra cá, que bom, não sei o que. Sim, estamos indo pra cá. Pá. Foi assim. Só quero saber uma coisa tua. E o teu goleiro aí? O Ricardo, é bom? Eu disse, não é bom, é muito bom, mano. É muito bom. Era isso que eu queria saber. Porque esse provavelmente vai ser o nosso goleiro da seleção portuguesa. E eles tinham o Vitor Bahia lá, né? Uhum. Vitor Bahia que era uma briga boa. Era uma lenda, né? É verdade. E foi realmente. Desde o primeiro jogo da seleção portuguesa, o Ricardo foi o goleiro da seleção. E a partir daí nós estreitamos nossos laços. Por exemplo, todos os jogadores que trabalharam comigo, que foram convocados no Boa Vista. Ricardo, Frechot, lateral direito, Jorge Silva, volante, Bozingua, lateral direito, e Petit, segundo volante também. Todos esses jogadores, eles foram convocados pelo Felipão, mas o Murtosa sempre me ligava antes. E o Petit, como é que é? E o Bozinga, como é que é? E eu dava aval dos caras, porque os caras realmente eram bons jogadores, eu conhecendo eles, né? E todos foram muito bem. E tem uma história muito bacana no Vitória de Guimarães, que é o Alex, que quando eu cheguei no Vitória de Guimarães, ele era extremo direito, e o Manuel Machado, treinador, por problemas na lateral direita, que nós tínhamos no Vitória de Guimarães, ele baixou o Alex no Vitória de Guimarães como lateral. E esse Alex aí de um extremo, de um ponteiro direito naquela época, virou um lateral direito de luxo. Fizemos uma campanha histórica no Vitória de Guimarães. Na fase final das eliminatórias, eu acho que era pro Europeu de 2006. Acho que era. Ou era pra Copa, pro Europeu. Não me lembro. Não, pro Europeu 2004. Acho que era isso aí. Resumindo, era uma competição. A seleção portuguesa estava com problema do lateral direito. E o Murtosa me ligou. Ô, Turra, e esse Alex aí que tá jogando contigo aí? O que tu me disse? Estamos com problema na seleção, um tá machucado, o outro tá expulso e nós não temos lateral. E a gente tá acompanhando o Alex e o Alex tá indo bem. O que tu fala? Pode levar. E eles levaram ele e, resumindo, aí eu vim de férias, porque já era na época das minhas férias. A seleção jogou 2 jogos contra a Bósnia, e era a seleção portuguesa contra a Bósnia, e eu acho que contra um outro clube, outra seleção do leste europeu. Tô no Brasil, o Murtosa me liga. Eu sou o Murtosa me ligando. Aí o Murtosa falando assim, eu queria te agradecer, pela tua indicação. O Alex fez 2 jogos espetaculares. Parece que ele estava na seleção há muito tempo. Então eu queria te agradecer. Pô, olha a humildade do cara. Murtosa, campeão do mundo, sabe? Primeiro, ligar para mim, né? Lá para eu tirar referência dos jogadores que estavam jogando comigo, que eles queriam convocar. E depois, ele me ligar lá de Portugal para me agradecer por eu ter dado o ok, pode levar. Falei mais característica dele, pode levar. Então, assim, a gente estreitou as relações, né? Entendeu? Uma coisa aí no meio disso, lateral direito que o Filipão chegou a convocar, o Abel Ferreira, que hoje é técnico do Palmeiras. Exatamente. Como é que ele não... Por que não rolou? Ele era o que estava machucado, ele que estava expulso, por que chamaram o Alex? Não, mas eu acho que ele convocou o Abel Ferreira mais tarde. Porque o Filipão ficou até 2008 na seleção. Foi. Isso, então eu acho que ele convocou o Abel Ferreira. Não tinha achado. E engraçado do Abel Ferreira, quando eu joguei no Vitória Guimarães, eu aluguei um apartamento em frente ao CT do Guimarães. E esse apartamento era do Abel Ferreira. Você alugou o apartamento dele? Você jogou contra ele? Joguei. Ele estava no Sporting de Portugal. E como é que foi? Acho que nós perdemos o jogo ou empatamos. Mas vocês não eram amigos?
Não era amigo. Ele era o senhorio do senhor, ele era o dono do apartamento. Ele era o dono, sim, ele era o dono. Eu nem conhecia ele, foi uma pessoa que me alugou lá e pronto, mas eu não conhecia. Mas ele estava jogando no Sporting de Portugal. Ele era um bom jogador. Ele não dá para dizer que era fenômeno, mas também não dá para dizer que era... Por isso que ele jogou no Sporting, né? E na seleção, né? E na seleção, então pronto. Mas foi essa relação, a ligação que eu tive. Inclusive em 2022, quando eu fui convidado para o casamento do Dudu, eu encontrei o Abel Ferreira, aí nós ficamos conversando lá e eu falei assim, tu lembra aquele apartamento que tu tinha lá em Guimarães, que inclusive eu deixei uma televisão lá, tu lembra? Pois é, era eu que estava, ele não tinha se tocado. Ah, é verdade. História da bola, né? E aí você fica amigo, você é muito próximo do Murtosa, mas ainda você não é tão próximo assim do Filipão. Aí eu não sou tão próximo do Filipão, mas nesse tempo que eu estive em Portugal, eu fiz visitas para eles, lá na sede da Federação Portuguesa. Eu tenho uma foto, inclusive, depois eu vou te mandar, eu tenho uma foto onde que ele foi, quando eu estava no Boa Vista disputando a Champions League, ele foi ver um jogo nosso, do Boa Vista, acho que era contra o Liverpool, não me lembro, no estádio do Bessa. Ele foi acompanhar lá, porque ele é treinador da seleção, né? Ele foi acompanhar, daí no dia anterior ele foi lá, reuniu com nós lá no centro do campo com o então treinador nosso, o Jaime Pacheco. Eu tenho essa foto, entendeu? Então assim, eu ia, quando eles concentravam no Porto para jogar próximo aí nas eliminatórias, eu ia até o hotel onde eles estavam, era essa a relação. Aí eu vim para o Brasil, eles permaneceram lá, daí eles foram para Chelsea, foram para o Uzbequistão, mas eu sempre mantinha contato com eles, dois, aí sempre assim, por e-mail, nunca por telefone, por e-mail. Ou mandava e-mail para o professor, mandava e-mail para o Murtosa para ver como é que eles estavam lá, e às vezes, e aí aconteceu a Copa do Mundo aqui no Brasil. Ele já tinha retornado tudo para a Copa do Mundo, e aí pronto, aí eu mandava e-mail para ele, assim, dos jogos preparatórios da seleção, antes da Copa do Mundo, a gente trocava algumas ideias, assim, sabe? E, inclusive, eu tenho uma postagem no meu Instagram, quando o Brasil foi eliminado, né, das semifinais da Copa, todo mundo, e eu coloquei lá uma postagem onde que se os caras... me solidarizando com ele, com a comissão técnica, que são acidentes que acontecem. Claro, acidente mesmo. Não dá para falar que... Todo mundo atira pedra, mas todo mundo sabe do seu potencial, aquelas coisas assim, sabe? E aí, a partir daí não. Aí a gente foi dando continuidade. Aí depois, em 2015, eu recebi uma proposta do Avaí de Florianópolis para ser treinador do Avaí. Eu entrei em contato com ele, também por e-mail, para perguntar o que ele achava. Ele concordou e assim. Aí eu fui treinador do Cianorte em 2016, da segunda divisão do Cianorte. 2016, nós somos campeões paranaense invicto aquele ano, né? Invicto no Paraná é comigo, né? Fomos campeões paranaense invicto da segunda divisão. E em outubro, eu fui até Portugal. Aí eu entrei em contato com o pessoal do Boa Vista e do Vitória Guimarães, meus dois times que eu joguei lá, para eu fazer um estágio lá com os treinadores lá que lá estavam, né? E num desses dias que eu estava em Portugal, de manhã eu acordei, recebi um e-mail do Filipão. O Filipão já estava na China, né, com a comissão técnica dele. Recebi um e-mail dele me convidando ou perguntando se eu gostaria de trabalhar com eles lá na China, porque o Ivo Wortmann, que era o auxiliar deles, teve um problema de saúde da sua esposa e teria que retornar em definitivo. Mas eu, na hora, nem li o e-mail direito, na hora, professor, na hora, tô aqui em Portugal, aí se o senhor precisar eu saio daqui e vou até aí. Eu só tenho um contrato com o Cianorte lá, mas com certeza eles vão entender. E pronto, fizemos uma rescisão. Daí ele me respondeu logo: não, calma aí, não fala nada com o Cianorte ainda. Eu só tô perguntando para ti. Agora que tu deu ok, eu vou passar o teu nome pro clube aqui, pronto. Daí eles vão entrar em contato contigo. E foi isso que aconteceu. A partir dali vocês trabalhando juntos, isso. Tempão, né? A partir dali o clube entrou em contato comigo, acertamos tudo, o salário já estava, não tinha nem o que perguntar de salário, nada, bem pelo contrário.
E aí, a partir de 2017, eu fui trabalhar com eles na China. Aí foi 17 na China, 18 no Palmeiras, 19 no Palmeiras também, 20, 21, outubro de 20 a fevereiro de 21 no Cruzeiro. Aí de maio, acho que foi de maio a agosto no Grêmio, de 21, 22. Não, 21. Aí em 22 de maio de 22 até junho de 23 no Atlético Paranaense. Sendo que 23, o ano de janeiro até junho, eu fui o treinador principal. Eu retornei como treinador principal. Que aí ele sai pro Atlético Mineiro, aí o Atlético não quis que você permanecesse como treinador. Isso. Foi estranho isso para você, não foi? Me pegou de muita surpresa e ao mesmo tempo me deixou bastante triste, mas eu não tinha o que fazer, né? Foi uma decisão de cima para baixo, onde que eu fiquei sabendo, através do professor Felipe, que ele estaria saindo para o Atlético Mineiro como treinador. Ele me convidou para ser treinador e eu disse que, professor, eu tenho 3 competições aqui, nós estamos bem, nós estamos classificados para as quartas de finais da Copa do Brasil, havíamos eliminado o Botafogo, que era o líder do campeonato brasileiro, com 13 pontos na frente. Nós estávamos classificados com uma rodada de antecedência no grupo da morte da Libertadores e nós estávamos em sexto no Campeonato Brasileiro. Daí eu falei para ele, professor, nós vamos ganhar um campeonato aqui ainda. Eu tenho muita esperança. Aí ele falou assim, também acho, tá bom. 1h30. Às 2 horas na minha sala eu recebi a ligação do CEO para negócios do clube, que era o Alexandre Matos, me comunicando que o clube estava me desligando pelo clube entender que eu fazia parte do projeto Felipão. Então, fui. Foi um erro você não ter ido com o Felipão ou era aquilo mesmo? Não foi erro não, bem pelo contrário, não me arrependo de nada. Eu agradeci o convite, como sempre fiz, agradeci o convite do professor, mas eu tinha muita convicção no que eu estava fazendo no Atlético Paranaense. E eu tinha muita convicção com o grupo que nós tínhamos, com o grupo que estava sendo ainda formatado, porque a janela de transferências na metade do ano ainda não havia acontecido. Então, assim, eu tinha muita esperança que em alguma dessas 3 competições nós poderíamos chegar. Uhum. Infelizmente, não aconteceu, comigo no comando, mas pronto, eu só tenho que agradecer, Flávio, agradecer a confiança que o professor Felipe teve e o professor Felipe, tudo planejado. A questão foi essa questão de ele ter retornado como treinador principal no Atlético Mineiro. Porque quando eu estava na China em 2017, em setembro de 2017, ele me chamou no meio do campo e ele falou assim, o que tu está achando de trabalhar comigo? Eu falei, muito bom, professor. E com a minha comissão, eu disse, muito bom, uma experiência única, professor, só tenho que agradecer uma série de coisas. Ele falou assim, o meu planejamento é trabalhar até 2022. E após, o meu planejamento é virar diretor, ser um CEO, ser um manager. Ele falou um manager, tipo o que o Alex Ferguson fez no Manchester, quando ele levou o português, o Carlos Queiroz, para ser o treinador lá. E aí, nós estando junto, lógico que eu vou indicar o teu nome. Em 2017. Em 2022 foi isso que aconteceu. Em 2022, quando nós classificamos para a final da Libertadores, ele juntamente com o Pracidelli é uma lenda do futebol brasileiro, né? Que está com ele há 30 anos, eles dois me chamaram na sala e me comunicaram que eles iriam fazer, professor Felipe, eu vou fazer a final da Libertadores, vou fazer a final do Brasileirão, nós temos que conquistar a vaga direta para a Libertadores através do Brasileirão, mas nós temos ainda a oportunidade de ganhar uma Libertadores, mas isso é uma incógnita, mas nós temos condições. Eu vou fazer a Libertadores e vou fazer o final. A partir do ano que vem, eu vou indicar o teu nome para o Petralha, para tu ser o treinador principal. O que tu achas? Professor? Tô aí? Tudo do que se imaginava, né? Estou muito preparado. Só não falei para ele. Era isso que o senhor havia me falado em 2017, né? E pronto, foi isso que aconteceu. Fizemos a Libertadores, ficamos como vice-campeonato e no Campeonato Brasileiro nós conquistamos a 6ª
posição, é essa posição que deu vaga direta para o Atlético Paranaense disputar a Libertadores 2023, onde que eu fui o treinador. Ô Paulo, aí você, depois disso, você tem uma rápida passagem pelo Santos e uma experiência em Portugal que deve ter sido complicada para você pelo fato de você não poder trabalhar como treinador. O que aconteceu exatamente? Foi assim, eu recebi uma mensagem pelo Messenger do Facebook pelo presidente do Vitória Guimarães. Logo depois que eu havia saído do Santos. Acho que foram 10 dias. Quando eu vi mensagem dele, okay, ele me perguntando se algum dia eu sonhei ou tinha intenção de retornar a Portugal como treinador. Eu respondi para ele, sim, presidente, é um dos meus sonhos, porque retornar a Portugal, um país que me acolheu, uma série de coisas. Pronto. Não falou mais nada, não respondeu mais nada. Acho que uma questão de uns 3, 4 dias depois, me ligou o Rogério Matias, que hoje é diretor de captação lá do Vitória, né? Mas que jogou comigo no Vitória, naquela época. Me ligou para mim, o presidente falou contigo? Sim, falou comigo. Então, a gente está com o treinador aqui, ele pediu para sair, e nós queríamos ver contigo se tu tem a intenção de ser o treinador nosso. Eu falei assim, mas o treinador saiu ainda? Não saiu. Então, quando ele sair, nós conversamos, né, Rogério? Claro. Não, mas ele vai sair. Rogério, tu sabe que... Eu já falei pro presidente que eu tenho a intenção de retornar para Portugal. Pronto, mas primeiro vocês resolvam aí. E foi isso que aconteceu. Aí, no final de semana, o treinador pediu para sair, pós o jogo, e aí pronto. E aí entramos em acordo e eu fui para lá. Eu comentei com o presidente, né, depois das ligações que nós fizemos, eu comentei da minha licença, que poderia haver problema. Não, Paulo, aqui é muito particular. Tu tem 6 anos junto do Felipão, como auxiliar dele. Pô, o Felipão tem uma história aqui em Portugal fantástica. Tu tem uma história como treinador aí em Portugal recente, no Brasil recente. Tu passou por 2 grandes clubes, Atlético Paranaense e Santos, e tu tem uma história como jogador aqui também. Entendeu? Então, eu acredito que isso aí, por um bom entendimento, nós vamos conseguir a tua para que tu possa trabalhar aqui, a tua equivalência, para que tu possa trabalhar. Pronto. E eu fui para lá. Eu fui com a carteira da licença Pro da CBF e da licença Pro com o Mebol. Fui para lá. No momento que eu cheguei, foi anunciado, eu já vi nas matérias que eram meio tendenciosas, assim, sabe? Eu disse, bah. E aí teve muita influência para o que o clube, o Vitória, não teve profissionais capacitados para me defender nesse momento aí, sabe? Resumindo, não foi dada a equivalência para a minha licença, foi dada a equivalência à licença A da UEFA. Essa licença A da UEFA me dava direito a ser apenas auxiliar técnico. Então, assim, o clube tinha lá um profissional que contratou com a licença para a UEFA, que ele assinava como treinador. Lógico que o treinador era eu, no caso. Claro. Eu assinava como auxiliar e durante o jogo, para dar uma instrução, eu ia no campo e tinha que retornar para o banco. Ia no campo, tinha que retornar ao campo. Pô, Fábio, e do jeito que eu sou sanguíneo pra caramba, vibrante pra caramba, Fábio, vou lá. Eu já tinha que retornar e ter que dar. Pô, chegou no momento que a relação meio que não ficou bacana, assim, sabe? Não ficou bacana, se estreitamos e também, dentro do que eu, como treinador, encontrei e dentro do que eu, como treinador, eu queria da equipe, eu tive alguns ajustes a serem feitos. Eu gosto de equipes muito intensas, eu gosto de equipes que sejam verticais, equipes que dependendo das características, lógico que se tu tem jogadores com características de posse, ok, mas se tu não tem, na sua maioria, tu tem que ter, né? Então, assim, eu tive no início lá, os meus treinos foram muito intensos, lá eles não eram habituados do clube, não eram habituados muito a fazerem os pré-treinos na academia, os pós-treinos na academia, lá era meio assim. Então, eu tive que ajustar isso aí. Em contrapartida, era a janela de transferência que estava se encerrando também. Então, assim, resumindo, cheguei com o clube lá, deixei o clube em 5º lugar, que é o que hoje ele está, em 5º lugar.
Mas junto com isso, juntou-se o útil ao agradável e ao final, depois de um jogo onde que nós vencemos em casa por 3-2, eu recebi uma mensagem de texto do presidente 2 dias depois, me desligando do clube. E as coisas, bom, Aconteceram. se adaptando faz parte. E faz parte. E eu vejo você com uma consciência muito grande da sua capacidade, da sua história. Sim. E daqui a pouquinho você está de volta aí para brilhar e tem a nossa torcida, que você é um cara com certeza. Que deu para a gente ver. Tem uma história, você sabe o que faz, o que pensa, tem toda uma trajetória. Eu fico muito feliz de te receber aqui, tenho muito orgulho de ser seu amigo. Você é um profundo conhecedor de futebol e um escritor de futebol. É verdade. O que é muito legal. Paulo Turra, muito sucesso para você. Obrigado por nos atender. E voltaremos a falar porque a história só está começando. Tá bom, Fábio. Eu te agradeço mais uma vez, como já fiz em outras oportunidades e fiz aqui anteriormente no início. Acho que tu eu falo, o professor Felipe, o Murtosa, o Carlão, são lendas do futebol mundial, não só brasileiro, mundial. E eu falo que tu, Flávio, também é essa lenda. Eu acho que tu, como jornalista, tem uma história muito bacana, uma história íntegra, uma história de relato. Então, assim, eu fico muito feliz de ser um profissional do futebol e ser amigo de um profissional da mídia, com tanto alcance que tu tem, com tanta credibilidade. Além disso tudo, nós sermos amigos particulares, que isso também me engrandece muito como pessoa e como profissional. Obrigado mais uma vez. Recíproca é verdadeira. Obrigado, Paulo. Flávio Prado, Entre Amigos, com muita satisfação, entrevistou Paulo Turra, realmente um grande amigo. Um abraço.